nossos ministérios precisam alcançar pessoas para que elas possam alcançar a outros. Levante-se, porque as grandes vitórias estão feitas de pequenas derrotas. Se você quer chegar a algum lugar, levante-se. Você tem um Deus grande. Não é porque você não pode vê-lo com seus olhos físicos. Não é porque você não pode tocá-lo que Ele não exista. Ele te ama. Não importa quem é você, não importa como você vive, não importa onde você foi, não importa o que você faz. Deus te ama. Jesus fala assim: vai lá para sua casa e fala para eles que eu, Deus, já te perdoei e que eu estou te fazendo uma nova criatura. Bom dia para você que nos assiste. Nesse momento, nos permita entrar no seu lar, no seu carro, no seu ambiente de privacidade, para trazer informações, testemunhos, conselhos, orientações. Na realidade, um papo de fé. E nós estamos aqui com dois amigos muito especiais. Eles não são aqui do estado do Pará, mas eles amam essa terra. Amam tanto essa terra que eles amam o açaí dessa terra, a gastronomia dessa terra. Estamos aqui com o amigo Jaime Franco Júnior, que veio diretamente do estado da Bahia. Por favor, amigo, seus cumprimentos para os amigos que nos assistem nesse momento do Papo de Fé. Olá, querido ouvinte. Privilégio estar aqui na terra de vocês, uma terra que manda leite, mel e açaí. Um privilégio estar aqui. Maravilha, amigo. Professor Paulo Martini. Eu tive a honra de conhecer esse professor quando ele foi diretor-geral do NASP. O NASP é uma universidade adventista lá em Ribeirão Coelho, lá no estado de São Paulo. Que alegria recebê-lo aqui nessa terra, como disse o Jaime, que mana leite e mel, a capital da Amazônia. Seus cumprimentos, amigo. Doutor Vanderlei, primeiro, bom dia a você e todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e dizer da alegria de não apenas revê-lo, né, mas voltar aqui a Belém, a segunda vez que estou em Belém. Obviamente, toda vez que eu venho para cá, eu fico admirado pelo acolhimento do povo paraense, né, e rever amigos, reencontrar estudantes que passaram conosco há alguns anos lá na nossa instituição. Maravilha, Nífios. Nós estamos aqui, como disse no princípio, no Papo de Fé. O papo é uma coisa informal, interativa, envolvente. Agora, você que é o nosso presidente da Federação dos Empreendedores Adventistas Cristãos do Brasil, como empresário, Jaime, o que significa isso? Papo de Fé. De que se trata esse Papo de Fé na sua essência? Sem dúvida, papo é algo gostoso, né? A gente geralmente bate papo com amigo, com quem é próximo. E como é bom quando a gente bate papo, além de empresário para empresário, empreendedor para empreendedor, mas quando a gente bate um papo com Jesus, quando a gente conversa e ouve a voz do Senhor, suave, mansa, sussurrando,
aconselhando, orientando, conduzindo. Então, estamos aqui num papo de irmãos, mais um papo com Jesus. Como educador e professor, e além disso, pastor, Paulo Martini, esta comunicação entre nós, na horizontalidade, entre nós seres humanos, e essa conexão com aquilo que a ciência tem demonstrado como sendo crucial na estruturação e no equilíbrio do bem-estar do ser humano aqui na Terra. O que significa essa conexão com Deus nesse papo de fé? Veja, o papo parece que já nos remete, né, a uma conversa sincera, né? É um diálogo sem preconceito. Eu tô batendo um papo, tô descrevendo os meus sentimentos, eu estou ouvindo aquilo que você pensa sobre os mais diversos assuntos que surgem numa mesa de bate-papo, né? E agora, quando nós pensamos assim nessa conexão com Cristo, eu também penso dessa forma assim sincera. Essa conversa que eu tenho com Deus, jogando a Ele aqueles meus sentimentos, falando das minhas alegrias, né? E falando também de algumas tristezas que porventura eu colho hum, no decorrer da trajetória da minha vida. E eu paro um momento depois de jogar essa conversa a Deus, eu paro por um momento e parece que o Espírito Santo assim conversa comigo e me clareia alguns assuntos que estão um pouco nublados à minha frente. Enfim, é uma conversa sincera, né? Eu estando ao redor de uma mesa, né, conversando com um amigo, né, jogando a ele as minhas tristezas, falando das minhas alegrias. É assim que eu tenho que conversar com Deus. É uma coisa, não é uma conversa premeditada, não é algo que formal, né? Não é uma repetição de palavras, é aquilo que eu sinto, né? É aquilo que eu desejo, é falar das minhas emoções, é falar das tristezas de algumas derrotas que eu tive, é falar de alguns sonhos que eu tenho, né? Esse é um papo de fé, esse é um papo com Deus, esse é uma conversa amiga entre amigos. Jaime, Eu lembro de um texto da Bíblia que diz que unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Está ali no Salmo 23, é um dos salmos mais conhecidos, né, do mundo. E quando Davi coloca essa frase ali, meu cálice transborda, nós vemos na história que tinha um costume naquela época, quando o convidado chegava na casa de um anfitrião para bater um papo, né, para conversar, toda vez que o anfitrião completava, né, o copo, o cálice do convidado, é sinal de que a conversa deveria continuar, o papo estava bom. Hoje, né, quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, a gente acaba servindo e quando o copo do convidado ali está acabando, geralmente a gente vai e completa também. Mas quando o anfitrião não completava mais o cálice ali do convidado, significava que o tempo do bate-papo já estava acabando. E quando Davi coloca que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, Jesus está dizendo que quando a gente está batendo um papo com Ele, Ele sempre vai estar completando. E vai estar completando de modo a transbordar, dizendo para a gente, nunca está na hora de acabar o papo comigo. Vamos continuar, sabe? Nunca devemos sair da presença de Deus, porque Ele sempre está disposto a completar o nosso cálice, completar as nossas satisfações, resolver as nossas angústias, solucionar os nossos problemas, entrar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Deus sempre está pronto e disposto, batendo na porta. O problema é que muitas vezes nós não queremos abrir. Envolvidos com outras coisas, empresário mesmo tem sempre muitas ocupações. E nós, como seres humanos, gostamos de ganhar, conquistar. E nós, como empresários, montamos um negócio, o objetivo é ter lucro, é ter resultado. Só que aí muitas vezes entra um resultado ganancioso. E começamos a trabalhar em prol de um resultado, que é natural. Só que damos muito tempo, nos envolvemos tanto com isso, que passa que o negócio é a nossa vida. E vamos deixando todo o restante de forma periférica, nos concentrando apenas no negócio. E o negócio foi feito para ter resultado. Ter resultado significa ter lucro, ganhar. E como é bom ganhar,
conquistar, na verdade, a Bíblia diz que quando temos os nossos desejos satisfeitos, alegre fica o coração. Só que muitas vezes nós começamos a partir para um ganho ganancioso. A Bíblia diz também que o nosso coração nunca está satisfeito. Só queremos mais, mais e mais. E quando nós começamos a ganhar, dá satisfação. Compramos um carro novo, uma alegria, uma satisfação. Mas às vezes são satisfações temporárias. Porque compramos um carro novo, mas logo temos que pagar, né, IPVA, licenciamento, e já vem despesa. Seguro e revisão. E aí a gente às vezes já começa a ficar, né, desconfortável com um novo bem. Porque mais um. Já tem às vezes outros carros na garagem. Jaime, me permita. Você está falando sobre alguns desafios tremendos do empresário. Nós somos uma nação de 215 milhões de pessoas. Claro que a nação ela tem conhecimento e consciência da importância crucial que é o segundo setor numa sociedade brasileira, como aqui nós temos, que é o empresariado. E você falou de alguns desafios, e eu trago aqui a essa mesa, até aproveitando que nós temos um educador e um pastor, eu acompanhei e acompanho a vida de muitos empresários, e eu percebi que, na experiência de alguns deles, quando entraram no processo de falência, não conseguiram fazer uma superação diante dos desafios, alguns deles se suicidaram. Outros, mesmo tendo a sua empresa equilibrada, termômetro da sua empresa lá em cima, do ponto de vista financeiro, mas se enforcaram. Onde está a questão? Qual é o ponto crucial desse equilíbrio, dessa saúde financeira conectado com a saúde psicoemocional, relacional e espiritual? Aonde está a chave da virada? Queria ouvir você como empresário e o empreendedor que também é pastor e educador, Paulo Martini. Só completando ali o raciocínio, né? Quando a gente tem qualquer novo bem, existe também os desafios de manter aquele bem. E geralmente isso envolve também custo, tempo, desgaste. E aí nós lembramos, né, da frase que geralmente acredita na Sêneca, que diz que temos a ânsia do ter, mas o tédio de possuir. Isso acaba nos levando a momentos de alegria, mas momentos também de tristeza. Gostamos de ganhar, mas às vezes são conquistas que rapidamente, como areia, elas vão escorrendo pela mão com alegria e a gente passa a ter meio que um tédio, aquilo já não dá mais alegria. Aí nós pensamos em conquistar mais para de novo ter aquela pequena alegria. E a gente vai vendo que no mundo, tudo que a gente conquista, material, vai trazendo pequenas alegrias. E aí vai entrando nessa pergunta que o senhor fez. Muitas vezes nós vamos nos desgastando fisicamente, financeiramente, e vamos chegando numa estafa de conquista que não suportamos mais. E aí, às vezes, vem o colapso. Nos endividamos, estamos totalmente encralacados. E agora, como sair disso? Deus também tem uma moeda. Deus também gosta de ganhar. E Deus coloca para os seus filhos que nós devemos ser participantes dele nessa conquista, né, da moeda de Deus. Agora, é uma moeda muito diferente da nossa. Jesus disse, né? É diferente o tipo do negócio que eu tenho com o negócio que vocês querem. Vocês só pensam em usura, em ganância. A moeda de Deus são as pessoas. E quando nós, como empresários, pegamos as nossas empresas, os nossos lucros, e começamos a direcionar para ganhar pessoas, nós também temos alegrias, temos realizações. Só que não são realizações que passam rapidamente quando como conquistamos um bem. São conquistas que trazem realizações mais duradouras. Quando você ganha uma pessoa que tira da sarjeta e consegue dar ela um emprego,
Você está transformando uma família inteira. Você não ganhou uma pessoa só. Você ganhou uma família que transformou uma vida. Aquilo te dá uma realização, uma alegria que nenhum bem material dá. Isso vai trazendo para você o senso de propósito. Você tem uma vida não de uma empresa rica, você tem a alegria de ter uma empresa próspera. Porque senão, quantas vezes nós olhamos uma empresa que tem bons lucros, mas podemos dizer, pobre empresa rica, só está focada no lucro. Mas quando a gente pensa no integral, aí sim, nós passamos a ter realizações e passamos a ser prósperos em várias áreas. Aí vem a chave da virada. Quando a gente, por acaso, em algum momento, né, de tropeço, até porque o nosso país é bem desafiador nessa questão econômica, geralmente os nossos voos são voos de galinha, né? A gente tem 2 anos ali, às vezes parece que vão despontar e temos 4, 5, 6, 7 anos de tropeço, de dificuldade, até vir de novo aquele voozinho de galinha. Mas, enfim, a gente precisa voar como águia, ter aí um oceano azul para navegar. Ah, e concluindo aqui para a gente ouvir o nosso educador, né, e pastor sobre esse assunto, quando vem os momentos difíceis, se estamos seguindo os caminhos que Jesus colocou, conquistando a moeda que ele nos orientou, que são as pessoas, a gente pode confiar de que ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Acredite nas promessas de Deus, elas são reais. Deus não falha, Deus não mente, Deus não retarda a sua promessa como muitos a julgam demorada. Ao contrário, ele é fiel e longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem a arrependimento. Amém. Pastor. Veja, nós que somos cristãos, né, nós aceitamos a Bíblia Sagrada como uma fonte de verdade, né? E nós compreendemos que a Bíblia mesmo foi escrita há cerca de 2.500 anos, mas ela ainda é a expressão da vontade de Deus. E todo ser humano, ele tem uma necessidade de conquistar algo, né? Porque nós temos um vazio a partir do momento em que nós perdemos o Éden, né? Nós temos uma necessidade de preencher algo que está dentro de nós. Porque nós perdemos aquela intimidade, aquele relacionamento pessoal com o nosso Criador. E, lamentavelmente, os seres humanos, para buscar o preenchimento desse vazio que está dentro dele, ele está buscando nas coisas materiais. Só que as coisas materiais, assim como o Jaime acabou de colocar, são coisas muito passageiras. Nós temos aquele momento de uma realização, né? Quando nós adquirimos alguma coisa. Mas passado aquele momento, né, da, da surpresa, de eu mostrar para as outras pessoas o que eu conquistei, eu tenho que logo em seguida buscar um outro momento desses aqui. Tem uma história de um pescador, né? Que estava na beira do rio, estava pescando, de repente chegou um cavalheiro ali, um filósofo, e se perguntou para ele: escuta, o que que você sente, né, ao pescar um peixe? Ele estava pescando ali, puxou o seu anzol, tirou da água, tirou o peixe do anzol, colocou na vasilha ao lado. Ele disse: olha o que eu sinto, né? Ele jogou o anzol de volta ao rio. A vontade, a necessidade de pegar o outro logo em seguida. E assim é o ser humano. Você pode ver, ninguém está satisfeito com a sua situação financeira, né? Quem ganha X diz que gostaria ou seria mais feliz se ganhasse aquele X mais o Y. Quem ganha o X e o Y diz que seria feliz se ganhasse o X, o Y mais o Z, né? E assim por diante. Quem tem um carro bom, quando vê que saiu um novo modelo, tem a necessidade de comprar um outro modelo, né? Um modelo mais recente, um modelo mais novo, coisa dessa. Isso é a necessidade de preencher esse vazio que está dentro de nós. E quando a pessoa perde, né, a pessoa que está acostumado nessa rotina apenas do ganho material, quando ele perde, né, a
a condição de adquirir o outro, ele vai se sentir arrasado. E muitos deles não encontram mais a razão da vida, né? Não encontram mais a razão de preencher. Como preencher aquele seu vazio? E aí chega o ponto, como o senhor coloca, eu estou falando aí, chega ao ponto de tirar a sua própria vida. Por isso nós temos nas Sagradas Escrituras palavras de Cristo Jesus, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O único caminho que nós temos para preencher essa necessidade, esse vazio de alma, esse vazio do coração que nós temos, é colocar Cristo Jesus como centro da nossa vida. A pessoa que tem Cristo Jesus no centro da sua vida, no trono do seu coração, ela vai ser uma pessoa feliz. Vai passar por momentos de tristezas, sem dúvida nenhuma, mas não perderá a esperança. Ela vai perder o seu emprego, vai fechar a sua empresa, vai entrar numa RJ ou coisas dessa natureza, mas ela tem um senso de vida superior a isso tudo, né? Isso tudo ela sabe que é passageiro, porque ela está centrada numa coisa muito superior. E tão somente aquilo que preenche a vida da pessoa. Que papo gostoso é esse. Mas não é somente gostoso, é um refrigério, porque conecta as nossas fragilidades com o centro da solução. Exato. Amigo, você que está nos assistindo, aqui nós estamos falando de experiências sobre o sentido da vida. Eu me lembro que, lendo diversos artigos e livros de grandes cientistas da humanidade, como foi Blaise Pascal, matemático, filósofo, ele disse: no coração humano há um vazio do tamanho de Deus, que só Jesus Cristo pode preencher. Isso mesmo. Agora, existe uma outra questão, e aí a gente já vai agora para o movimento de fé, saindo do papo de fé e indo para o movimento de fé, que é uma federação. Nós gostaríamos de saber a respeito dessa federação, e aí vem a segunda âncora da própria existência, que é o propósito da vida. Nós temos sentido da vida, como vocês já colocaram aqui, e nós queremos saber sobre o propósito da vida conectado com a missão da federação, que se chama fé. Jaime, por favor, fale para nós. Jesus foi o maior empreendedor, o maior empresário que o mundo já teve. Com 12 executivos, ele criou a maior empresa do mundo, que está aí até hoje. O objetivo era apenas conquistar almas, ok? Sair as pessoas, tirar as pessoas das trevas e mostrar a sua maravilhosa luz. E a fé, o movimento da Federação dos Empresários, Empreendedores, Executivos, Profissionais Liberais, Adventistas do Sétimo Dia, trabalha com 3 pilares, seguindo os modelos de Jesus. Os 3 pilares seriam unidade, fidelidade e missão. Juntos somos muito mais fortes e podemos ir muito mais longe. Juntos temos maneiras de criar e realizar projetos e conquistar almas de maneira muito maior. Juntos podemos, do norte ao sul do país, do leste ao oeste, transformar milhões e milhões de pessoas. A fidelidade, a Bíblia coloca a importância de, como filhos e filhas de Deus, termos a fidelidade ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Mas às vezes nós temos, como empresários, né, como pessoas, colocado tantos deuses na frente do Senhor, esquecemos de ser fiel. A nossa geração hoje não é fiel à amizade, não é fiel no casamento, e muitas vezes esquecemos de ser fiel àquilo que é essencial e principal, a Deus. Então, a fidelidade é importantíssima. E nessa federação, nós estimulamos, né, os empresários a serem fiéis a Deus. Isso traz, né, uma consequência gigantesca de realizações, felicidade, prosperidade para o empresário e para a sua família. Acho que não é nada feliz um empresário ter uma empresa bem-sucedida e ter uma família em frangalhos. Ganhar milhões e ter um filho viciado em drogas. Tem muito respeito na sociedade empresarial, mas tem uma esposa em casa que o odeia.
isso na federação é trabalhado de forma integral. Um vai ajudando o outro. Os meus problemas acabam sendo talvez, né, inspiração nas soluções de outros. E a mesma coisa acontece comigo. A gente vai conversando com os pares e às vezes eu estou numa situação de decisão delicada e nada melhor do que ouvir conselhos de pessoas que são tementes a Deus, que são pessoas experientes. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos se tem vitória. Então, é bom estar no meio de um time, pessoas de Deus. Isso me inspira a estar mais perto de Deus. Então, a fidelidade em vários aspectos da vida, né? Que aí, assim, precisamos de muito tempo para ir delineando cada uma delas. E a outra parte é a missão. Não adianta nada eu ficar na teoria, mas precisamos fazer aquilo que Jesus mandou. Ide por todo mundo. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, empresários, às vezes, né, quantos amigos nós temos que tomam remédios para dormir? E a Bíblia diz: por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Talvez estáis preocupados com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Olha as aves do céu, disse Jesus. Elas não plantam, nem semeiam. Contudo, o Pai Celestial cuida muito bem delas. Amém. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua majestade, se vestiu como eles. Nosso Pai dos céus cuida tanto do alimento, quanto do vestiário, quanto da habitação. Que experiência, né? Tremendo isso aí. Pastor Paulo Martini, nós temos uma experiência aqui no estado do Pará em relação ao envolvimento de empresários com os outros setores da sociedade para atender os vulneráveis. Milhares de vulneráveis têm sido atendidos com inclusão socioeconômica, mas não somente socioeconômica, porque existe a âncora da espiritualidade que realmente traz esta simbiose de transformação no coração de todos, do empresário, da autoridade, do empreendedor e também do vulnerável. Aqui nesse espaço, qual nós estamos falando, chama-se Espaço Novo Tempo Humarizal. Por isso você está vendo aí o Maricast, porque está sendo feito nesse espaço. Aqui funciona um projeto já há 4 anos. Atualmente se chama Núcleo de Desenvolvimento do Marizal. Nós atendemos aqui centenas de pessoas diariamente, com cursos profissionalizantes na área de gastronomia, de inclusão digital, de estética, em todos os seus aspectos e outros tantos cursos que têm sido dados aqui. A gente tem percebido que esta conexão de pessoas que lidam com o mundo empresarial, o mundo do empreendedorismo, e também quando ele acessa o coração das pessoas que são necessitadas do ponto de vista econômico, há uma resposta inundante para o seu coração. Aqui, por exemplo, vários empresários apoiam esse projeto, investem financeiramente nesse projeto. Imagine a experiência notável que isso traz como satisfação de vida dentro do contexto do propósito da própria existência. Você, como educador, o que significa nesse processo de desenvolvimento e de transformação do ser, envolvendo a sociedade como um todo? Dr. Vanderlei, na minha jornada de vida, eu tenho conversado com muitos empreendedores, empresários de sucesso, empresários de pequeno porte, empreendedores das mais diversas áreas, né? Pessoas que encontraram a razão de vida, apesar de muito dinheiro, né? Quando eles estendem a mão e se envolvem em projetos como esse que o senhor acaba de mencionar. O senhor sabe de que quando nós nos envolvemos com projetos como estes mencionados agora aqui, o maior beneficiado nem é a pessoa que recebe o nosso auxílio, nem é a pessoa que recebe o calor do nosso abraço, né? Ou o dinheiro que nós estamos estendendo a eles. Parece que Deus colocou uma química dentro do nosso organismo que nós não conseguimos explicar. Mas quando nós ajudamos alguém de forma sincera, né,
Não ajudando alguém para uma fotografia, não ajudando alguém para recebermos aplausos, o reconhecimento, mas quando nós ajudamos alguém de forma despretensiosa, ajudamos simplesmente porque é o meu ato espontâneo de ajudar. Deus tem uma compensação para essa pessoa, uma alegria, né? Que nós não conseguimos explicar. Somente a pessoa que se envolve em projetos como esses consegue sentir. E por isso pode vir as ondas as mais perigosas, né? Na trajetória da sua vida, ele vai permanecer, né, aprumado, porque ele tem assim um ideal, né? Ele tem essa missão que ele colocou no seu coração, é surpreendentemente satisfatória. É, eu desafio a qualquer pessoa, doutor Vanderlei, a se envolver em projetos dessa natureza. Não, eu volto a dizer, não para ser fotografado, não para gerar relatórios, não para querer aparecer na sociedade ou de repente com aspirações outras, né? Mas eu ajudo porque está dentro de mim esse fato de querer ajudar, né? Esta é a minha digital, esta é a minha vida, né? Essa é uma pessoa feliz, independente do sucesso ou dos fracassos que ele terá na vida profissional. Ele vai ser uma pessoa feliz. Agora, os amigos que nos assistem, eles estão curiosos com uma coisa. Como é que se dá de maneira concreta esta interatividade de empreendedores e empresários em torno da Federação dos Empreendedores Adventistas no Brasil e aqui no estado do Pará? Elas estão querendo saber, uai, como é que eu posso me envolver nessa dinâmica, nesse movimento a nível nacional? Quais são os canais? Quais são os meios de comunicação? Como é que eu posso linkar nesses aspectos? Como é que funciona isso? Tem um movimento, tem um evento, tem isso e aquilo. Nós queremos saber de vocês, porque para responder a curiosidade dos nossos amigos. Benjamin, antes até de você responder, me permita só dizer assim, eu li muitos artigos científicos, muitas pesquisas, que falam sobre o quanto que alguém influencia alguém, né? E é impressionante. Em todos os nossos relacionamentos, nós somos influenciados e nós influenciamos, né? E ali, cientistas que fizeram estudos minuciosos, eles falam, nos orientam, se você quer ser uma pessoa boa, tenha próximo de você pessoas boas, né? Porque você vai acabar sendo influenciado. Então, nós, como federação, né, dos empreendedores, nós queremos congregar exatamente essas pessoas boas, para que nós, com as nossas atitudes, com as nossas falas, com os nossos valores, nós possamos realmente nos fortalecer. Eu recebo um pouco de você e eu deixo um pouco de mim para você. E se você é uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa ainda melhor. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou ajudar você a fortalecer os seus valores e os seus princípios. E aí, juntos com um grupo de pessoas boas, nós vamos transformando a sociedade. Fantástico. Como é que está esse movimento que tem reunido pessoas pelo Brasil afora, Jaime? Hoje a federação ela tem 16 núcleos regionais, ok? Estão setorizados em algumas cidades ao longo do país. Existem estados, como o estado da Bahia, que tem 3 núcleos, e até o final do ano nós terminaremos com 20 núcleos regionais, ok? É uma das maneiras que as pessoas têm de proximidade com a fé. Eles estão espalhados do norte ao sul, do leste ao oeste. Então, na cidade vai ter alguém próximo. Se não tiver um núcleo na cidade do nosso telespectador ouvinte, vai ter alguém da fé que já conhece, pode aproximar e podemos abrir um novo núcleo lá, né? Professor Paulo, fala para a gente dos contatos, dos canais de comunicação. Veja, depois, Dr. Vanderlei, se for possível, nós podemos deixar o nosso site. Sim. A pessoa de qualquer parte do Brasil, ela pode entrar no nosso site e ali ela pode pedir para associar-se, né, à fé. E nós também temos ali o canal do WhatsApp, que ela poderá entrar em contato conosco. Nós daremos todas as orientações, como que ela pode fazer parte desta federação, como é que ela pode receber os benefícios, né, da federação, que é exatamente essa comunhão entre pessoas que têm os mesmos desígnios, os mesmos propósitos na vida. Então, temos o site, que é Fé Adventista
@.org.br, né? Nós vamos colocar depois à disposição de todos e também o WhatsApp, que as pessoas poderão entrar em contato conosco. Veja só, você vai ver aí na tela esses meios de comunicação como o site que foi aqui mencionado, que é feadventista.org.br, .org.br. E no WhatsApp também você encontra. Desculpa, eu estou falando ali, eu fiz Ok, o e-mail, por eu favor. fiz uma confusão do e-mail. Feadventistas.org.br. .org.br. Então, está aí. É só você acessar aí na sua internet, em casa, no celular, no seu computador, e você clicar ali, já abre a página da Fé Adventista, como essa federação, que é um movimento a nível nacional. Você vai perceber, são dezenas de projetos extraordinários que têm sido apoiados por esse movimento de empresários e empreendedores através do Brasil. O foco é não apenas atender aquele que está necessitado, o vulnerável, mas atender o anseio do seu coração, da sua vida. Clique aí, faça a sua inscrição, envolva-se e você vai ter a experiência fantástica do sentido da vida e também do propósito da vida. Mas nós vamos ter um grande encontro agora esse ano ainda. Fale sobre esse encontro a nível nacional. Obrigado pela oportunidade que temos de falar. A fé tem um encontro nacional todos os anos. O ano retrasado, esse encontro foi em Salvador. O ano passado, o encontro foi em Brasília, com mais de 1.300 pessoas presentes, empreendedores das mais diversas áreas e das mais diversas regiões do país. E este ano, nos dias 4 a 6 de setembro, teremos o Encontro Nacional em Florianópolis, Santa Catarina. O Encontro Nacional da Fé está chegando. E nesse ano o chamado é claro: resplandeça. De 4 a 6 de setembro, em Florianópolis, você é nosso convidado para viver 3 dias de fé, conexão e propósito. Com presença confirmada do Dr. Rodrigo Silva, teólogo, arqueólogo e uma das vozes mais respeitadas do cristianismo no Brasil. O encontro é aberto a todos que desejam transformar o mundo com base em fé, valores e serviço. Venha conhecer os 30 ministérios apoiados pela fé e ajude a resplandecer o reino de Cristo por meio desses projetos. Acesse agora feadventistas.org.br e garanta sua inscrição. As vagas são limitadas. Resplandeça. O mundo precisa da sua luz. Santa Catarina, né? A bela e Santa Catarina, a Ilha da Magia, Florianópolis. Mas ali, além das belezas naturais da cidade, você vai ouvir o Dr. Rodrigo Silva, você vai ouvir a doutora Rosana Alves, você vai ouvir o trio, um grupo musical fantástico, o trio Cordão de Três, fazendo belíssimas apresentações e nos levando assim a um momento de louvor, de adoração a Deus. E ali nós teremos também, mais do que as palestras, mais do que a música, aquilo que é mais importante. Nós vamos ter o testemunho de mais de 30 ministérios, projetos mantidos não, mas apoiados pela Federação dos Empresários, onde os presentes poderão encontrar um significado maior para a sua vida, se identificar com um desses projetos e dizer: eu quero fazer parte. Eu quero levar avante o projeto destas pessoas que estão entregando parte da sua vida em favor do próximo. Aqui em Belém nós temos um núcleo muito ativo, ok? Inclusive, em função disso, no ano de 2026 nós teremos o Encontro Nacional da Fé, será realizado aqui em Belém. Será um evento extraordinário para 2.500 pessoas, né? Essa é a previsão, onde podemos aproximar ainda mais do empresário, do empreendedor de Belém. O trabalho que o Núcleo de Belém tem feito em transformar pessoas é extraordinário. Através de todos os ministérios apoiados, Ministério Carcerário, às vezes são pessoas que nós não queremos nos envolver muito, mas os empresários de Belém têm feito um trabalho extraordinário, né, com a população carcerária. O trabalho feito ali no
polo do Marizal, com toda aquela parte dos projetos técnicos profissionalizantes e cestas básicas distribuídas, e o acolhimento, a visita às pessoas, tudo isso é transformação de vida. E às vezes perguntamos como podemos fazer parte. Escolhas. Como Josué disse, hoje escolheis a quem servais. Se aos deuses dos vossos pais que estavam além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha. Mas como Jó disse que quem dera que as minhas palavras fossem escritas na pedra com letras de chumbo, para que jamais fossem esquecidas, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. E ainda que eu consumir da minha pele, na minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, em meus olhos, e não outros verão. Se temos esse senso de pertencimento, nós vamos escolher Jesus. E vamos ter muito menos problemas com ansiedade, com preocupações, com depressões, porque nós temos certeza de que o nosso Redentor vive. Que mensagem. Nós estamos concluindo esse papo de fé. Eu não sei como é que está a sua vida. Você pode estar passando um momento muito doloroso que tem tirado teu sono, que tem arrancado tuas lágrimas. Mas lá em Hebreus, lá no capítulo 11, verso 1, falando sobre a fé, diz que a fé é a poderosa convicção a respeito das coisas que não se veem. Se envolva, inscreva aí no canal, clica aí, se envolva nesse movimento e você vai ter uma experiência excepcional, fantástica. São vários ministérios, vários projetos aqui em Belém, região metropolitana, pelo Pará, pelo Brasil. Una-se essas pessoas que querem fazer a diferença na sociedade e trazendo satisfação para a sua vida. Muito obrigado.